Foi escrito o livro mais polêmico discutido do Novo Testamento. E hoje não é diferente. Cada capítulo, cada visão, cada mensagem que ele traz enseja uma série de interpretações diferentes e que muitas vezes são bastante diferentes. O capítulo 13 não é diferente e ele apresenta duas figuras que são normalmente interpretadas como a besta ou o anticristo e o falso profeta. E nesse capítulo 13 está escrito no versículo número 7 que a besta que emerge do mar, o anticristo, fará guerra contra os santos e os vencerá. Ela terá permissão de Deus para fazer isso. Bem, a questão que se coloca é a seguinte: se o anticristo fará guerra contra os santos, quem são esses santos contra os quais o anticristo e o falso profeta guerrearão? A igreja não terá sido arrebatada antes da manifestação do anticristo? Então podem ser judeus que se converterão nesse período? Crentes que estavam desviados na hora do arrebatamento e, portanto, vão agora penar na mão do anticristo? Ou será que não é nada disso? Você tem uma resposta? Está no ar o Vejam Só. Muito bem, o programa de hoje promete, porque mais uma vez vamos analisar e discutir com você questões da escatologia, no caso, ao capítulo 13 do livro de Apocalipse, que descreve a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, o anticristo, falso profeta, mas com foco no que eles vão fazer contra os santos, identificados no versículo número 7. Para discutir esse assunto com você, nós trouxemos mais uma vez dois especialistas. Um deles é o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Por favor, professor, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo. E, só um minutinho, queria que o senhor conhecesse o reverendo Fernando de Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Não sei se o senhor conhece o pastor Marcos. Prazer é meu. Vamos lá, vamos nos aceitar, que o telespectador e eu estamos muito curiosos para saber qual vai ser a resposta à pergunta tema de hoje. Quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão e vencerão, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 13, com especialidade no versículo número 7. É uma questão difícil e você vai poder participar do debate como sempre. Você ouviu aí a exposição, né, do pastor Walter Bastos, ele é ministro da Igreja do Brasil para Cristo e esposa a posição dispensacionalista e pré-milenista, que eu acho que também é a posição de um dos nossos convidados. Mas nós temos um outro que tem uma postura de interpretação bem diferente. Então hoje é o dia de você tirar suas dúvidas e aprender bastante, inclusive contribuindo, né, com a elucidação do tema. Quem serão os santos a quem o anticristo e o falso profeta perseguirão e vencerão? O pastor Marcos Granconato é ministro da Igreja Batista Redenção, já esteve conosco várias vezes e é professor do seminário Palavra da Vida. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcos, por ter vindo. Queria o endereço da sua igreja. A minha igreja fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo. Muito bem. Do outro lado, nós temos o reverendo Fernando de Almeida, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e é capelão da Universidade Mackenzie. Reverendo Fernando, mais uma vez obrigado por ter vindo e o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Obrigado pelo convite mais uma vez. A igreja fica na Vila Sônia, ali entre a região sul e oeste de São Paulo. E o endereço é a Rua Dr. Mário de Moura em Albuquerque, número 200. Igreja Presbiteriana Betel. Muito bom. Você participa do programa apenas pelo site. Nós não temos condição de receber ligações hoje outra vez. Então é o vejamsó.com.br. Entra no site, vota na enquete, né, e você pode ganhar prêmios. Daqui a pouco eu vou mostrar para você também a enquete e os prêmios que você pode ganhar. Antes, eu tenho certeza que você quer saber o que o pastor Marcos Granconato e o reverendo Fernando de Almeida pensam a respeito do tema. Como que eles responderiam a pergunta? Então, pastor Marcos, eu sei que o senhor, eu imagino que o senhor tenha mais ou menos a mesma linha da Palavra da Vida, né? Onde eu também militei.
E naquela época eu era dispensacionalista. Eles continuam assim, né? Continuam assim, continuam. Então tá bom. Pastor Marcos Greconato, a linha dispensacionalista diz que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Não é isso? Sim, geralmente sim. Se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, então quem é que serão os santos que o anticristo e o falso profeta vão perseguir? Ok. Bom, nós cremos de forma um tanto semelhante àquele pastor É o Walter. da reportagem, mas com algumas ressalvas ali. Eu não concordo com tudo que ele falou. Escatologia, ninguém concorda. Não tem como dar as mãos em tudo, né? Mas nós cremos que depois do arrebatamento da igreja, a atividade de expansão do evangelho não vai cessar. Ela vai continuar. Inclusive, a ideia que ele transmitiu na reportagem, dizendo que o Espírito Santo será removido, isso aí é uma inferência que ele fez, mas a partir de zero em termos de evidência bíblica. A Bíblia fala que algo será removido, mas não fala o que é. E no texto original aparece tanto o pronome neutro como o pronome masculino. Então fica difícil definir se é algo ou se é alguém. Então não dá para dizer que é o Espírito Santo, não sabemos ao certo o que é. Alguns acham que é o governo mundial, o atual modelo de governo mundial. Enfim, eu não creio que seja o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo continua atuando. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus disse em Mateus 24, que durante esse período tribulacional, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, em todas as nações, e então virá o fim. Então haverá, na realidade, um número enorme de conversões durante a tribulação. A igreja foi arrebatada, mas isso não impede que haja a conversão de outras pessoas. Talvez, aí já não sabemos, é uma obscuridade na escatologia para nós, que cremos assim, talvez essa atividade missionária de proporções globais, como nunca vista antes, talvez seja levada a efeito por aqueles 144 mil judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, que serão selados e que são testemunhas de Jesus, que não são as testemunhas de Jeová, né? São homens que serão levantados nesse período para proclamar a verdade a todo mundo. Talvez eles sejam responsáveis por essa difusão do evangelho a toda criatura, conforme Jesus fala em Mateus 24, 14. Então, o período da tribulação, diante da atividade missionária tão intensa prevista pelo Senhor, será na realidade também, no aspecto positivo, um período de grande avivamento. Quando nós estudamos o Apocalipse, há um determinado momento em que o anjo diz a João, quem são esses? E João tinha visto milhões de pessoas. E João diz, olha, o Senhor é quem sabe. Ele responde, estes foram aqueles que vieram da grande tribulação. Era uma multidão que não se podia contar. E ele fala, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, a grande tribulação terá um número de conversões muito grande, como nunca antes na história. Um grande despertamento espiritual, ainda que nós olhemos sempre a tribulação como algo negativo, só sofrimento, blasfêmias, anticristo, essas coisas negativas todas. O fato é que a Bíblia mostra que também será um período de despertamento espiritual e de conversões. Essas pessoas que vão se converter na grande tribulação, talvez pelo trabalho dessas testemunhas, não sabemos ao certo, né? Essas pessoas serão santos, que Apocalipse 13 menciona, e que fala que serão perseguidos pelo anticristo e pelo falso profeta. Muito bem, vamos olhar agora outro ponto de vista que o reverendo Fernando de Almeida, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelão da Universidade Mackenzie, esposa, né? Ele tem uma visão diferente das várias posturas possíveis de se olhar para as questões do Apocalipse e da escatologia. Reverendo Fernando, explica para nós como o senhor responderia a pergunta, como é que o senhor responde a pergunta sobre os santos a quem o anticristo e o falso profeta vão perseguir, já que o senhor não crê
que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo, não é verdade? É verdade. Na verdade, eu creio, muito parecido àquilo que o irmão falou, só com esse simples detalhe, né, que tudo isso se diz respeito a toda a igreja, e não tão somente àquela igreja da tribulação. Acredito que antes de a gente falar sobre esse assunto, para ficar claro, é necessário a gente discutir o que é o livro do Apocalipse, porque ele é uma literatura muito singular. Eu não posso interpretar o livro de Apocalipse como se fosse uma prosa qualquer. É uma literatura profética e é de literatura apocalíptico judaico. Diferente, tinha um estilo próprio. Existiam muitos livros de literatura apocalíptica judaica, nenhum deles inspirado, tão somente aquele que está na palavra, no cânon sagrado, mas ele tem algumas características próprias herdadas do Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos ali o Apocalipse de Daniel, que é a parte final do profeta Daniel ali. Nós temos uma característica muito interessante, que é a estátua da visão de Daniel, que depois ela é repetida numa sessão seguinte na figura dos animais. Ou seja, cada parte da estátua representa um animal nos capítulos posteriores. O que significa isso? Significa uma arquitetura de livro em forma de paralelos. Esse é um padrão da literatura apocalíptica judaica. O livro de Apocalipse também foi escrito em forma de paralelos, como era costume das literaturas apocalípticas da época. E se você tenta interpretar o livro de Apocalipse como sendo uma sequência cronológica, você vai chegar nas muitas variadas linhas de pré-milenismo. Esse é o grande problema das tantas vertentes do pré-milenismo, porque tenta-se interpretar o Apocalipse como se fosse uma sequência cronológica, coisa que não é. Ele fala de presente, passado e futuro. Dentro do livro Apocalipse, então, como eu interpretaria Apocalipse 20, a prisão de Satanás? É um evento futuro, como creem os pré-milenistas? Não, é um evento passado. A prisão de Satanás se deu com o ministério de Cristo. Ele disse: ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. Ele é o mais valente que amarra o valente. Ele disse: Pai, chegou a hora e o príncipe desse mundo será julgado. Diz Apocalipse 20 que o diabo ia ser preso para que não mais enganasse as nações. Ato contínuo, a morte e a ressurreição de Cristo, o evangelho chega à Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí diz o quê? Que a prisão de Satanás terá um tempo e ele novamente será solto para enganar as nações. Aí então entramos no fulcro da pergunta: quem são os santos? Ora, os santos serão a igreja que vai estar aqui quando Satanás será novamente solto para enganar as nações. Voltará a ter domínio sobre os governos de uma maneira que tinha, como tinha no Antigo Testamento, e vai oprimir o povo de Deus. O que eu acho interessante é o porquê da tentativa de tirar a igreja da tribulação. Ora, ela nunca foi livrada da tribulação, e mesmo porque nem precisa, o pastor acabou de dizer o quê? Que a tribulação é boa. Não é? O que você precisa para purificar a igreja? Você precisa de tribulação. Foi assim nos primeiros anos do Império Romano e do cristianismo, e quando acabou a tribulação, a igreja foi estatizada, ela perdeu a sua qualidade. A reforma foi assim também, e a Inquisição. E nos nossos dias, que a igreja mais pura do que aquela que estava sob a cortina de ferro, foi a época de maior bênção para as igrejas, bênçãos espirituais, obviamente, né, que estavam sobre a cortina de ferro, sob a perseguição. Então, não vejo motivo para isso. Jesus disse, né, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Então, essa é a questão. Nós não precisamos estar fora do mundo. A tribulação, em última análise, é boa e os santos são santos. Né? Não vejo outra maneira de interpretar aquilo.